Olá, obrigada, boa noite por estarem aqui. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Alô? Tá um pouquinho baixo. Essa pra gente. Então, eu me chamo Jennifer Inácio, eu sou curadora do Pérez Arte Museu em Miami. E eu fui convidada para fazer essa curadoria aqui de videoarte do Mira, na Arte Rio. E o mais interessante, assim, o mais legal, eu acho, dessa colaboração foi que, além dos vídeos aqui do Mira, que vai passar todos os dias às 8 horas, o som tá legal? Esses vídeos vão estar no site do museu, que é pamm.tv. E lá vocês conseguem assistir os vídeos durante 6 meses. Para essa curadoria, eu queria fazer esse diálogo com artistas brasileiros, cineastas brasileiros. Então, aqui nós temos Sabrina Fidalgo e Luiz Roque, que fazem parte dessa programação de 11 vídeos. Para o tema dessa exposição, eu quis focar na ideia de zelo. O que é zelo, né? Uma palavra que eu escuto muito pouco, não sei se não é muito usada. Como eu disse, eu sou curadora lá de fora do Pérez Arte Museu em Miami. Eu moro em Miami já tem um tempo, mas sou brasileira, então eu tenho vindo muito para o Brasil, falo português, tenho vários amigos brasileiros incríveis, mas o zelo, para mim, essa ideia representa muita coisa, assim, a melhor qualidade do ser humano, né? O carinho, o amor, o cuidado. E eu queria trazer esse conceito para essa exposição. Então, com vídeos de Sabrina, eu vou parar de falar um pouco, eu quero que os artistas falem um pouco das suas obras. E eu queria perguntar, começar, vocês podem escolher quem prefere começar, para falar de como o vídeo, né, que foi escolhido aqui para o Mira se encaixa nessa ideia de zelo. O que zelo significa para vocês? Bom, boa noite, Jennifer. Boa noite, todo mundo. Um prazer enorme estar aqui, uma honra poder participar com esse trabalho meu, que é uma video performance chamada Black Joy, na exposição, né, com esse tema, zelo, sobretudo. Eu sou cineasta, né, eu venho do cinema e há algum tempo que eu estou... Alô? Com as artes visuais. E esse é o meu segundo trabalho, né? Black Joy, que é uma video performance que eu fiz no ano passado. Na verdade, esse trabalho é a primeira vez que está sendo exibido no Brasil, inclusive, né? Porque eu fiz comissionado para um museu francês chamado... esqueci o nome. La Fab. La Fab de Paris. E quando eles me pediram esse trabalho, eu estava pensando muito na minha avó, que é uma mulher de 98 anos, fez 98 anos agora, dia 10 de setembro. E a minha avó ela é uma mulher maranhense, do interior do Maranhão, que foi professora, que é poeta, é amante das letras, e ela tem uma memória assim, incrível. Ela sabe de cor todos os poemas que ela aprendeu ao longo da vida dela, desde criança, e ela recita esses poemas. E aí a minha família criou uma página no Instagram para poder registrar, né, essas declamações que ela faz. E ela nunca teve oportunidade de escrever, de lançar um livro com as poesias dela, por exemplo, né, por vários motivos. E aí, quando eu fiz o Black Joy, eu estava muito pensando assim, em criar um trabalho onde eu pudesse falar desse lugar de pessoa negra, de mulher negra, mas por uma perspectiva positiva, né? Ao contrário do que a gente vê normalmente, né? Seja no cinema ou no audiovisual, onde sempre a questão da negritude está ligada com aspectos negativos, seja tristeza, seja violência ou qualquer outra coisa do tipo. E eu pensei que também existe alegria, né, em ocupar esse corpo, né, esse corpo de mulher negra. E esse vídeo, na verdade,
é uma homenagem à minha avó, à minha ancestralidade, à minha mãe, que já faleceu, inclusive. E eu atuo ali, né, uso o meu corpo, né, faço uma performance com áudios dessas mulheres, né, da minha avó, da minha mãe, de pessoas que eu admiro, de amigos, nesse contexto da felicidade, da alegria, né, Black Joy, né, alegria negra. Então, acho que essa palavra zelo tem muito a ver com esse trabalho, né? Com carinho, com cuidado, né? Com a ideia de também perpetuar um registro, né? No caso da minha avó, que é uma pessoa que ainda não teve oportunidade de ter um registro artístico, né? Então, através desse meu trabalho, eu estou eternizando, né, as palavras dela. E eu acho que é nesse lugar mesmo, de zelar, de cuidar, né, de perpetuar. E só para esclarecer aqui também, como eu disse, todos os dias, a partir de quinta, né, que a gente começou, a programação Mira passa aqui às 8 horas, 8 horas da noite, 20 horas. Estou acostumada de falar o horário diferente. E hoje à noite, depois que a gente terminar aqui a fala, a gente vai exibir tanto a obra da Sabrina quanto do Luiz e uma outra obra também de outro artista, Carlos Mota. Você quer falar um pouquinho do vídeo ancestral e essa relação com zelo? O que você achou de exibir esse vídeo nessa temática? Boa noite, todo mundo me escuta? E eu, na realidade, a ideia de zelo, ela veio um pouco depois. Vou explicar um pouco sobre o que é o trabalho. É um vídeo que eu fiz de 2016 que se chama Ancestral. E a minha ideia era passar um tempo no Pantanal e tentar encontrar um tamanduá-bandeira, que é um animal que eu sempre achei fantástico, abstrato, mítico, e também é um animal que é símbolo do Brasil, né? E me parece muito curioso que o tamanduá-bandeira, que é um bicho que não tem muito início, não tem muito fim, acabe representando o Brasil. Mas isso é um pequeno detalhe. Então, em 2015, eu fui com a diretora de fotografia que eu trabalho junto, a Joana Luz. A gente foi para a fazenda de uma amiga no Pantanal. E a gente ficou perseguindo tamanduás-bandeiras, filmando bem documental, assim, não existe nada encenado, não tem nada de cativeiro, é tudo feito na natureza. E acontece que, casualmente, um dos tamanduás-bandeiras que a gente filmou tinha um filhotinho nas costas. Isso acabou virando assim um pouco do mote do filme. Então, o filme acabou sendo um filme sobre uma mãe tamanduá-bandeira com o seu filhote. E aí a ideia de zelo, eu acho que entra a posteriori. Eu fui descobrir isso depois fazendo. Não é que eu tinha uma ideia de necessariamente estar trabalhando com esse tema, mas quando você me convidou, eu achei muito oportuno, porque eu acho que é um filme sobre zelo. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas acaba sendo. E tem um pouco também essa coisa de por que o título do trabalho, abrindo um pouco, por que o título do trabalho é ancestral. Eu acho que tinha uma ideia também, assim, sei lá, acho que é uma coisa até meio... até uma percepção assim que eu tinha, talvez, quando fosse criança ou adolescente, que parece como a gente trabalha com essa historiografia, né, que é 1500 para cá, parece que tudo que aconteceu antes, a gente não tem muita informação. Hoje em dia está muito diferente, né? Mas há 20, 30 anos atrás era assim, alguma coisa que tu começava a estudar a história do Brasil a partir de 1500. E isso, assim, na minha cabeça influenciou até. Então, se o Brasil começou em 1500, a gente não teve dinossauro também, então tinha uma outra ideia também de pensar isso. Como se o tamanduá-bandeira pudesse ser uma espécie pré-histórica brasileira. E não sei, tem vários aspectos que me interessam. Os espanhóis, quando invadiram a América do Sul, no século XVI, quando eles começaram a ir para dentro da América, não existe nenhum registro até hoje de tamanduás-bandeiras se reproduzindo. Eles são muito discretos. Então, como eles não viam isso, eles achavam que o tamanduá-bandeira fosse um animal autofecundante, que na realidade ele colocava o nariz dele no rabo e ele era um animal que seria intersex, digamos assim.
obviamente, descobriu-se que isso depois não. Mas, enfim, só abrindo um pouco sobre questões relacionadas ao filme. E a ideia de zelo foi uma coisa que veio a posteriori. Mas é uma coisa que eu procuro em todo o meu trabalho também falar um pouco sobre cuidado e da maneira como, acho que, Sabrina, você é cineasta, sabe como é que é, da maneira como a gente... O que está aparecendo na tela e que negociações e que coisas aconteceram para essas coisas que estão ali acontecerem. Então, acho que essa ideia de zelo, de cuidado, acho que é uma coisa que eu tento estender para o meu trabalho inteiro. Isso, exato, mas eu acho legal você mencionar isso também, porque quando eu pensei na ideia de zelo, eu estava pensando, né, quando vocês verem a programação, tem vários vídeos que também falam, tanto quanto do Luiz, assim, não é essa relação com pessoas, né, como a Sabrina está pensando na avó, em relações humanas, assim, né, os amigos e as pessoas que estão ao nosso redor, mas também essa ideia de zelo, de dedicação ao trabalho, à terra, à história, né? Temos aqui Paulo Nazaré, que está fazendo toda essa relação. Aqui são alguns vídeos que a gente tem na programação. E, então, como eu mencionei, o Paulo Nazaré, estou fazendo uma relação a essa história, né? Essa dedicação de manter essa história ou ir buscar essa história que às vezes é apagada e ofuscada. Mas, Sabrina, eu tenho uma pergunta, né? A gente está aqui falando que a Sabrina é cineasta e agora esse é um vídeo-arte que você fez ano passado. Como é assim? Como você muda entre, né, de uma forma longas ou curtas para esse vídeo que é mais voltado à arte contemporânea? Como foi lidar assim nesse meio diferente? Bom, eu sempre tive esse desejo, né, de fazer algo ligado à arte contemporânea, né, apesar de estar no cinema já há algum tempo, né, de eu me ocupar com as narrativas cinematográficas, né. E durante a pandemia surgiu a oportunidade, porque a gente não tinha muito o que fazer, né, na quarentena. Então, eu fiz um curso de videoarte, né, do Parque Lage online. E foram vários meses e, enfim, eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas, de assistir vários trabalhos de artistas contemporâneos. E o trabalho final desse curso era justamente, enfim, fazer um filme, né, de arte. E como a gente estava, né, em casa, não podia sair durante a quarentena, eu criei um trabalho com objetos da minha casa e a forma como eu me relacionava com esses objetos durante a pandemia. E, para minha surpresa, esse trabalho acabou sendo selecionado, né, para ser exibido numa mostra da Galeria Gentil Carioca, né? E aí, enfim, foi esse meu start, né? Eu fiz esse trabalho, que são 2 filmes, chamado Voyage, Voyage. E aí, a partir disso, eu me encorajei mais, né, para me aventurar, né, nessa seara, né, vamos dizer assim. Porque o cinema, o que é o cinema, afinal de contas? Né? O cinema é a 7ª arte. Né? Tem um teórico italiano, no início do século XX, que ele definiu o cinema nesse lugar de 7ª arte. Ele definiu o cinema da seguinte maneira: cinema é artes plásticas em movimento. Né? Aquela altura, que era mais ou menos 1913, o cinema ainda era mudo, né? Então não tinha a tecnologia do som ainda. E eu achei isso sempre muito interessante, muito curioso, né? Artes plásticas em movimento. E o que faz o cinema ser o cinema hoje em dia é justamente a união da imagem com o som, né? E principalmente a narrativa, ou seja, o roteiro, né? Então é uma arte muito esquematizada, né? Você passa pela escrita de um argumento, depois você escreve o roteiro, e esse roteiro passa por várias versões até ele ser filmado. E eu acho que esse mundo da videoarte, das artes visuais, ele é mais solto nesse sentido, ele não é tão esquematizado como o cinema, né? Ele é mais livre nesse sentido. Você não precisa necessariamente criar um roteiro, uma narrativa específica,
né, como o Luiz fez, né, ele foi simplesmente filmar, né, os animais e observar a natureza, né, e daí já surge o filme. Então você cria conceitos através da imagem, sabe? Não necessariamente você precisa ter o tempo inteiro diálogos ou coisas do tipo, uma grande produção. Você pode fazer uma pesquisa e usar apenas, sei lá, a sua câmera de celular e criar um conceito em cima daquela imagem. Então, eu ainda estou nesse exercício, né, de adaptação, vamos dizer, mas eu estou muito feliz, assim, eu estou gostando muito de poder criar narrativas e criar conceitos, né, através e apenas das imagens. É isso. Engraçado, eu te ouvi falar agora, eu dei um curso uma vez, que era de videoarte, que se chamava de Naunjumpai, a MTV, que é para falar um pouco sobre como a videoarte ajudou a fazer a linguagem do videoclipe, que é uma linguagem que eu me identifico bastante. E aí, eu me lembro quando eu estava elaborando o curso, tem um filme, né? O filme chama Drácula, que o Coppola dirigiu em 1992. Tem uma cena em Londres que é os primeiros cinemas, as primeiras vezes que fizeram as primeiras exibições de cinema. E era basicamente um lugar onde tinha uma projeção, e as pessoas ficavam de pé, ficavam conversando, existia uma circulação. Então, na realidade, isso que tu está falando eu acredito, atualmente, hoje, que cinema e videoarte é uma coisa dividida por espaço. O cinema é o que acontece dentro da sala de cinema e a videoarte, ou o filme de artista, acontece no espaço expositivo, porque, em termos de conteúdo, eu acho que o cinema contemporâneo também, ele está muito... tem cineastas como a Pichapong. Então, em termos de narrativa, está um pouco mais fluido, mas tem uma coisa do espaço que eu acho que é bastante definidor, né? O cinema, você vai numa sessão, a sala é escura, você fica sentado numa cadeira, então tem uma certa anulação do seu corpo, seu corpo já tem um ângulo dado, sugerido. E o que sempre me interessou bastante sobre mostrar imagens de movimento fora do cinema seria essa ideia de poder andar, de ter uma experiência um pouco mais escultórica e um pouco mais de presença do corpo mesmo, né? Você consegue aumentar e diminuir a imagem, porque tu consegue se aproximar e se afastar da imagem. Mas eu comecei trabalhando com cinema também, trabalhei bastante tempo como diretor de arte e tem alguns filmes que eu faço para dentro da sala de cinema, mas a maioria é mais instalativo mesmo. Mas talvez agora eu esteja fazendo um pouco um retorno também. Eu acho que um filme que eu fiz agora, acho que eu vou mostrar num festival de cinema. Então, eu gosto dessa ideia de poder habitar vários lugares. Mas o lugar que talvez eu me sinta mais confortável seja em mostrar o meu trabalho em contextos com outros trabalhos de arte, entre pinturas, entre esculturas, entre objetos, mesmo que tem uma questão muito grande que a gente perde quando a gente sai da sala de cinema, que é o que a gente está se deparando aqui agora, que é uma questão acústica. A sala de cinema é preparada para a gente ouvir um som de uma maneira adequada. O museu é preparado para receber pinturas, esculturas. Então, às vezes a gente tem que entrar no museu, mostrar um trabalho, mas pensar que maneira isso vai ser mostrada, levando em consideração a imagem, projeção, né? A qualidade da imagem, mas a qualidade do som também. Porque isso, você tem experiência em museu, vocês têm uma sala específica para filmes no museu, né? Não começou assim, mas de tanto a gente usar a sala para videoarte, passou a ser a nossa exposição de espaço só para videoarte, mas a gente já ocupou várias salas de várias formas diferentes. A gente estava com vídeo da Tânia Candiani, com um telão enorme, um espaço que geralmente a gente não usa só para um vídeo. Então, a gente explora muito, tem um auditório, a gente, né, já comissionou várias obras de vídeo também. E a gente trabalha bem com o artista para poder expor da maneira correta. Que bom. Mas adorei que você falou disso, vocês falaram disso, porque eu tinha uma pergunta que vai encaixar aqui perfeitamente. É sobre o Pan TV, né? Que foi uma plataforma que a gente lançou um ano atrás, que é o site www.pamm.tv. E aqui atrás, né, tem os vídeos que a gente está mostrando, acho que também tem um site.
E é um site que o museu, a gente ganhou um grant, como é que fala um grant? É um fundo, um dinheiro de uma organização muito importante lá em Miami, que está querendo imaginar museus habitando espaços digitais, né? E como fazer isso? Essa ideia de obras de videoarte na internet surgiu durante a pandemia também. A gente estava todo mundo apavorados de imaginar como continuar a continuação do museu, continuar oferecendo arte para o nosso público através de casa. E eu gosto muito de um site que chama VDrone, que é a Filipa Ramos. Eu não sei se continua, se ainda está ativo. Era um site que eu ficava assim, super animada. De 2 em 2 semanas eles lançavam um vídeo com artista. Não sei se você já participou. Alguns artistas, Isadora Neves Marques, que está no Zelo, já participou. E ela fazia essa curadoria, que o vídeo só ficava disponível durante 2 semanas. E aí tinha uma conversa, às vezes uma entrevista com o próprio artista. E aí eu pensei nisso, por que não fazer uma coisa parecida, fazer a exposição de obras de vídeo que estão na coleção do museu e fazer essa coisa rapidinha, só para, de cada 2 em 2 semanas, apresentar a videoarte para o nosso público. Acabou demorando um pouco esse projeto durante a pandemia, mas, através disso, a gente ganhou um fundo, não só para o PMTV, mas também para fazer vários outros projetos digitais. E aí a gente lançou essa plataforma imaginando em não só exibir filmes da nossa coleção, mas também fazer colaborações como essa aqui. A gente já fez colaborações não só de videoarte, já fizemos colaborações de festivais de cinema, de festivais de videoarte, arte digital de outros países também. E a gente viu isso como uma forma de alcançar a audiência, né, além do museu, além da fisicalidade do museu. E como criar esse diálogo com o mundo, né? Por isso que eu, com o Zelo, com essa exposição aqui, obviamente temos alguns artistas brasileiros, mas eu também queria trazer essa internacionalidade para a feira e começar a trazer esse diálogo mais internacional para o Brasil. Isso é uma coisa assim, que eu percebo, todos nós sabemos que trazer arte para fora, para o Brasil, é um pouco complicado, tem vários impostos e isso complica muito. Mas aí, com essa conversa, dessa colaboração, eu falei, não, por que não um vídeo, né? Uma coisa que não tem essa fiscalidade. Obviamente, não são todos os vídeos que encaixam nessa plataforma, que precisam dessa fiscalidade que o Luiz mencionou. Mas a gente, né, nós estamos esperançosos, assim, otimistas de criar essa plataforma para criar esse diálogo internacional. E Luiz já exibiu obras de várias formas, participou da Bienal de Veneza 2 anos atrás, né? 2, né? E Sabrina também, vários festivais, né, internacionais, telões, cinema, nesse lugar apropriado. Então, eu queria saber o que vocês, né, como artistas, como vocês veem assim, essa ideia do vídeo poder ocupar vários espaços, além de um espaço específico para o vídeo, mas também na tela de celular, na tela da sua TV. O que isso significa para vocês? Olha, em relação ao cinema, eu confesso que eu ainda sou um pouquinho purista, né? Como o Luiz falou, assim, eu acho que é importante ter uma sala específica para você poder ter a experiência, né, de imersão no cinema, com a tela grande, com silêncio, né, essa experiência compartilhada com outras pessoas, né, uma experiência compartilhada de forma silenciosa e tal. Eu acho que pro cinema, né, narrativo, vamos dizer assim,
é importante. Mas para os filmes de arte, eu acho que não é necessariamente algo primordial, vamos dizer assim. Eu acho que é super interessante você poder ter essa vivência física, né, também, né, junto com os trabalhos, né, você poder estar num lugar como esse aqui, que a gente está ouvindo vários sons, tem uma certa cacofonia, mas ao mesmo tempo assim a gente está vendo as imagens, a gente está vendo aqui o Paulo Nazaré dar essa volta ancestral, né, na árvore, enfim, e a gente conseguir entender a mensagem, né, que essa imagem passa, né, porque é uma imagem tão poderosa que não precisa, né, de mais nada, né, você olhar essa imagem já é o suficiente, né, seja onde você estiver. E eu acho que também tem uma outra questão, assim, que eu acho que é da ideia de você levar esse tipo de trabalho para todos os lugares, né, para além do museu, que é um lugar ainda muito elitista, né, muito branco, muito específico, né, que está sempre ligado aos grandes centros, né. Eu gosto dessa ideia de descentralizar, né, os espaços, né, de exibição. Então, assim, você pode estar numa aldeia indígena, né, e estar com o celular conectado no streaming do PAN, assistindo, né, os trabalhos de vários artistas do mundo inteiro. Isso é sensacional, né? Eu acho que você pode estar numa praia e estar lidando com esses filmes em algum telão também. Enfim, acho que existem várias maneiras. Eu acho que esse é o lugar interessante da videoarte, assim, sabe? Que é um lugar de liberdade, é um lugar mais fluido, né? Onde tudo cabe, onde tudo é possível. Então, é isso. Eu acho que essa ideia também da gente ter uma Netflix para videoarte, vamos dizer assim, é muito boa também. Porque eu acho que é um tipo de trabalho que, como eu falei, ele não é acessível para todo mundo, né? Apesar do cinema ser mais exclusivista nessa questão territorialista, né, de você ter que ir ao cinema assistir um filme, ou pelo menos estar em casa para assistir um filme, ao contrário disso, eu acho que a videoarte ainda é mais exclusivista, sabe? Assim, não é todo mundo que tem acesso, né? Nem todas as escolas exibem trabalhos de artistas, né, em vídeo. Nem todo mundo tem a chance de poder vir aqui na Arte Rio, né? Nem todo mundo mora perto dos grandes centros para poder acessar galerias e museus. Então, acho que é super importante, assim, ter uma plataforma como essa para as pessoas poderem acessar de qualquer lugar do mundo, e qualquer lugar do mundo mesmo, né? Para além desses grandes centros. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho também que tem uma coisa... Eu acho várias coisas. Uma delas eu gosto de que as pessoas vão e vejam o trabalho instalado da maneira como ele foi pensado. Mas, como a Sabrina falou, se o cinema já é uma coisa exclusivista, o museu, então, é uma coisa muito mais. Então, até que as pessoas vão ao museu, consigam ir ao museu, consigam fruir o trabalho, é uma coisa. Já é difícil. Mas eu gosto quando isso acontece, porque tem trabalhos que eu faço de maneira muito específica. Tem um filme que eu fiz que é uma tela redonda. Então é difícil mostrar um trabalho que é uma tela redonda na tela do computador. E outra coisa que eu acho importante da ideia do PAM TV, por exemplo, é que a gente está vendo os trabalhos originais. A gente está vendo o que é o trabalho. E embora não seja o trabalho, não seja instalado, é o trabalho. Porque eu, por exemplo, que sou de uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul, eu fui entender o que é pintura muito depois adulto, o que é escultura, porque tudo você vê a partir de revista, a partir de livro, então tu tem registro das coisas. E o que a gente tem no PAN TV, por exemplo, não são os registros das coisas, são as coisas. Então acho importante a gente também conseguir ter acesso às coisas e não sobre informações sobre as coisas. Mas eu penso dessas duas maneiras. Eu tenho meus trabalhos, alguns estão na internet. Os que eu acho que se prestam mais a ser visto na internet estão, e tem outros que não. Mas então penso de maneiras diferentes. Eu gosto da democracia e da democracia da imagem, mas tem que
tem que ver, não sei, tem que ver também como funciona, as pessoas como é o acesso também, né? Se vocês têm visto que tem, porque já é a terceira edição do Pan TV? Não, a gente já fez algumas exposições. Agora a gente tem uma exposição que eu fiz também, a curadoria de vídeos da coleção. Antes disso tinha outra exposição também, e não fica por... É como se fosse uma exposição mesmo, claro, com data, né? Lançou agora essa semana e vai ficar durante 6 meses. Depois não fica mais. É um acordo que a gente tem com os artistas, por quanto tempo pode ficar. Então, antes da coleção que eu fiz a curadoria agora, teve mais 2. Então, essa eu acho que seria a 4ª exposição de videoarte, além da colaboração que a gente fez com os festivais de cinema, que eu creio que são 2. Sim, mas eu acho muito interessante também, o que também me cativou na ideia também, que você, quando me mandou o site, acho que tem uma ideia de pensar em formato de televisão. Eu já gosto da ideia de TV, assim, para mim já é uma coisa que já me desperta, assim, já tem uma coisa meio MTV, já tem uma coisa de televisão, eu gosto. Então, acho também que é isso, pensar as maneiras como ser feito isso, né? Acho que a ideia de ser uma ideia de Pan TV já pensa sobre isso, entende? Não é Pan Arte, é uma coisa pensar mesmo em televisão, de imagem em movimento que está encerrada dentro de uma tela. Isso é televisão, né? As pessoas veem TV no telefone hoje, né? Então, é isso. Exato. Eu acho que, como os museus têm mudado muito, né, tentando em pensar várias formas de como engajar com o público de hoje, temos vários obstáculos ou challenges. Obstáculos, challenges. E desafios, isso. Obrigada. Meu português, às vezes, dá uma enferrujada. E é isso, eu acho que o mais importante também do museu, além de alcançar, né, pessoas do mundo inteiro, é democratizar também a arte. Como a gente falou, é de graça, só entrar, criar conta, e é justamente isso. Eu acho que é muito importante museus começar a pensar de formas diferentes. O mundo muda, né? É claro, eu não acho que tudo vai para o digital, o objeto, a pintura sobreviveu anos e anos e séculos, e o importante até hoje, outras formas de arte continuam, né, desenvolvem depois, cerâmica, desenho, etc., e que estão aí, mas eu acho importante também continuar evoluindo, né, com meios diferentes de tecnologia e tal. Bom, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, assim, de outros projetos. Não sei se vocês querem falar de alguns projetos que vocês estão trabalhando agora, antes da gente abrir um pouco o espaço para qualquer pergunta. Bom, nesse momento eu tô montando, né, um longa documentário, né, que é meu primeiro longa, que provisoriamente tem o título de Time to Change, que é enfim, é difícil explicar, porque é um tema bem denso, mas, resumindo, assim, é uma investigação sobre os desdobramentos desses 600 anos de projeto colonial europeu, tanto no sul global quanto no norte global. Então, esse projeto eu estou realizando em co-direção e co-autoria com o fotógrafo suíço Ivan Rodic. Nós somos também personagens, né, nesse trabalho, né, então é a nossa visão, né, eu enquanto mulher negra sul-americana, brasileira, ele enquanto homem branco suíço, europeu, né, analisando e entendendo, né, esses desdobramentos nas nossas próprias vidas, né. Então a gente saiu pelo mundo. A gente filmou na América do Sul, a gente filmou aqui no Brasil, a gente filmou na Europa, tem filmagens também na Nigéria, Estados Unidos, enfim. E para a gente tentar entender, né, esse status quo atual, né, porque eu acho que tudo que a gente vive, absolutamente tudo que a gente vive, assim, sem exceções, decorrem desse projeto colonial, que ainda está em curso, a meu ver.
né? Então, nesse momento, eu estou me debruçando sobre esse filme, né? A gente está montando, esse filme deve ficar pronto no início do ano que vem. E, em seguida, na verdade, paralelamente, eu já estou trabalhando num outro projeto também, que é um outro filme de longa-metragem, esse de ficção, que tem também o título provisório de Carnaval, que fecha meio que uma trilogia sobre o tema, né? Que eu comecei com um média-metragem chamado Rainha, que eu filmei em 2016, que também todos ficcionais, né? E depois o Alfazema, que é de 2019. Não é necessariamente uma trilogia narrativa, mas é uma trilogia sobre temática, né? Sobre o tema carnaval, que me interessa muito, porque eu acho que o carnaval é a nossa expressão cultural mais apoteótica, é o que a gente tem de mais grandioso. Assim, eu acho que, por exemplo, os desfiles de carnaval são óperas, grandes espetáculos de ópera, assim, uma ópera tropical. E eu não vejo muitos filmes, assim, a gente tem alguns, obviamente, mas eu não vejo, dentro da nossa cinematografia brasileira, não, a gente não tem tantos filmes falando sobre o carnaval como deveria, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu decidi fazer essa trilogia, e aí, na sequência do Time to Change, eu vou começar a filmar o Carnaval, que eu já estou em fase de desenvolvimento, ou seja, escrevendo roteiro, essa coisa toda. E aí tem outros trabalhos também, né, nessa seara aí da videoarte. Eu gosto muito desse lugar assim, de investigar a minha ancestralidade, sabe, de pensar isso, as mulheres que vieram antes da minha família. No caso da minha família, assim, a gente tem muitas histórias, porque o que é meio atípico assim para famílias negras, porque a família do meu pai, que vem do Maranhão, eu conheço até a minha tataravó, assim, a gente tem registros dessa mulher que foi uma mucama numa fazenda do Piauí, e aí ela ganha esse nome, Fidalgo, né? Mas ela não ganha, ela pede o nome, na verdade, né? Enfim, é uma história enorme. Então, eu tenho muita vontade de trazer essa coisa ancestral e feminina da minha família também para esse lugar de videoarte, assim. Então, eu estou investigando ainda, né, quais serão os próximos trabalhos em relação a isso. Estou doida para ver, assistir todos os filmes. Eu também, muito trabalho, né? Eu estava pensando aqui no coisas que eu estou fazendo. Eu acho que eu estou no momento tentando. Eu fiz uma exposição grande que está até dia 20 de outubro agora, num espaço em Berlim que se chama KW. São 20 anos de trabalho, tem bastante filme. Então, eu fiz um filme para essa mostra agora, que se chama Clube Amarelo. Então, é um filme ainda que eu demoro um pouco até entender os filmes que eu acabei de fazer. Como eu uso o tempo, para mim, acho que é a coisa mais preciosa que o artista tem, eu uso tudo, até o fim. Então, geralmente... Jennifer, se tu trabalhar comigo, saiba disso. Vou anotar. Os trabalhos ficam prontos assim, bem na eminência mesmo, porque eu uso todo o tempo que eu tenho. Então, eu demoro um pouco para conseguir entender eles. Então, estou assim, acho que processando esse último trabalho que eu fiz agora. E também... sempre eu gosto também essa coisa, acho que também tem assim, eu te ouvindo falar, eu como já venho do cinema, eu entendo que tem muita... O que também difere o cinema da videoarte, digamos assim, tu tem muito mais recursos envolvidos, muito mais planejamento, então precisa tudo ser mais planejado para te conseguir fazer um trabalho, porque envolve muitas pessoas. Eu gosto de usar a câmera Super 8, que é uma câmera pequenininha, que você põe um cartucho e você filma coisas. Então tem essa espontaneidade também da imagem que me interessa também. Então, eu estou sempre filmando coisas, e às vezes eu filmo uma coisa agora, que eu vou usar daqui a 4, 5 anos, então vou tendo um banco de imagens também. Mas eu acho que atualmente estou preparando uma exposição também para o ano que vem, para a galeria que eu trabalho. Mas acho que eu estou tentando entender, assim, sabe, olhando para as coisas que eu fiz recentemente e tentando entender, assim, porque o filme finalizei em julho.
agora. E foi um filme que, para mim, é um filme nos moldes cinematográficos, foi um filme bastante ficcional, filmamos em estúdio. Então, assim, volta e meia, eu alterno entre essa produção mais clássica do cinema e essa produção mais clássica da videoarte, né, que é mais espontânea. Uma é mais espontânea, a outra é mais planejada. Mas tem espontaneidade no planejamento e planejamento na espontaneidade também. Né? E essa exposição que você abriu recentemente é um survey de vídeos desde que ano até quando? Assim? 2004 a 2024. E aí tem também, em paralelo a isso, eu sempre me interessei por escultura no meu trabalho como filmando esculturas, ou esculturas como também como assunto dos trabalhos. E recentemente, nos últimos 5 anos, eu passei a produzir esculturas também, cerâmicas, mais peças assim de parede, como uma maneira também de tentar tirar coisas dos filmes que não fossem necessariamente só histórias. Então, acho que as cerâmicas, elas se relacionam com coisas que estão no filme, assim, saem dos filmes, não necessariamente poderiam estar no cenário dos filmes, poderiam fazer parte da história, dos personagens, alguma coisa assim. Então, tentar deixar uma coisa um pouco mais solta. E eu trabalhei muito tempo como diretor de arte também. Então, essa ideia para mim de fazer uma videoinstalação, fazer uma cerâmica, colocar na parede, fazer como se fosse um ambiente assim, eu gosto bastante disso, na realidade. Foi muito importante para mim ter sido diretor de arte antes de me identificar exclusivamente como artista. Obrigada. Bom, eu queria abrir um pouco para o público para ver se alguém tem alguma pergunta. Sim? Vou aproveitar aqui que foi repetida a palavra entender, né? Entendimento, me entender, como entender o que está sendo feito, né? Quem cria entende. O mundo precisa ser entendido de uma perspectiva mais individualizada, ou será que não há entendimento para o sexto apocalipse? Se não há entendimento para o sexto apocalipse. Olha, o que eu sei é que assim, muitos já vieram e já foram e o mundo continua aí. Eu acho que é meio sobre isso. Qual o papel da arte no entendimento do sexto apocalipse? É isso? Do mundo? Ai, responde. Bom, digamos que a gente seja baratas e a gente... É uma pergunta, não sei se era uma pergunta, acho que era mais um depoimento, né? Mas eu posso... O que eu vou dizer? Acho que é mais... Acho que a tua pergunta é mais sobre entendimento ou desentendimento. Acho que estaria mais sobre desentendimento, eu acho. Porque as pessoas, cada pessoa que vê uma coisa tem uma história, tem uma trajetória, ela vai perceber, principalmente trabalhos de videoarte, que eles são mais abertos, que é, digamos assim, uma das ideias da videoarte é ser meio finais abertos, digamos assim. Então, cada um vai analisar aquilo a partir da sua perspectiva, da sua história. Então, é desentendimento mesmo, eu acho. Eu posso adicionar também, eu acho que... como o Luiz falou, cada pessoa vem de uma, né? Vem com sua própria história, vem com seu próprio olhar. Até como curadora também, vendo a arte. Eu estou nesse momento de olhar para um lado mais humano até, por isso que Zelo surgiu. A exposição que eu fiz, a curadoria da coleção do museu é The Days That Build Us, os dias que nos constroem. Então, olhando assim... Sabe, um lado meio que poético, assim, meio... tentando entender.
o nosso redor. Observar, eu acho que a arte é sobre observar não só o presente, mas como o passado nos informa o nosso olhar de hoje. E é isso. Sobre expressão e observar. Alguma outra pergunta? Não? Sim? Eu até respondi. Medo de microfone, mas vamos lá. Vocês apresentaram muita coisa de visual, né? E o visual ele caminha muito em paralelo com o auditivo também. Desculpa, perdão. Ele caminha muito em paralelo com o auditivo, como a gente trabalha o áudio, né? São duas perguntas, tá? Eu vou tentar ser breve. A primeira é como vocês trabalham o áudio no trabalho de vocês. O que vocês fazem primeiro? Vou no visual e depois eu trabalho o áudio. As coisas caminham juntas em algum momento. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é, vocês acham que o áudio está caminhando na velocidade que o visual está caminhando? São duas perguntas. Obrigado. Olha, no caso do trabalho que eu estou exibindo aqui, né, dentro dessa curadoria da Jennifer, eu criei esse filme a partir da visualidade, né, um trabalho de performance, eu estou performando, e eu primeiro performei, né, de frente para a câmera, no estúdio, e depois eu criei uma narrativa de áudio, né, vamos assim dizer. E aí eu fui buscar, né, esses áudios, né, e magicamente todos os áudios, eles, de alguma forma, eles se conversaram. E aí criaram essa narrativa do trabalho. Né? Então, eu começo com um áudio da minha avó, recitando uma poesia dela, e aí vai por áudio de uma médica, e aí a gente tem áudio da Suzana Vieira, a gente tem áudio de um guru indiano. Enfim, são várias colagens de áudios assim, que vão contando essa narrativa junto com a minha imagem. E aí você pergunta tecnologicamente, você quer dizer, né? A evolução do áudio, se está evoluindo junto com a imagem, com certeza. Em se tratando de cinema, o áudio hoje em dia é quase mais importante até do que a imagem, porque a imagem sempre pode ser conceito. Né? Mas o som não. O som no cinema não pode ser conceito, o som tem que ser perfeito, cada vez mais. Né? Se você tem um filme que tem um som ruim, ou um som que deixa a desejar, esse filme ele já vai ser desqualificado no cinema. No cinema é assim. Por isso que a videoarte é legal, porque a videoarte você pode brincar com tudo, tudo é possível. Oi? Não escuto. A minha pergunta era mais direcionada à videoarte do que ao cinema. Sim, mas eu estou fazendo um paralelo aqui, porque eu sou do cinema, não sei se você chegou antes, mas enfim, eu sou do cinema, eu sou uma diretora de cinema que eu também estou fazendo filmes de arte agora. Então, comparando os dois, é isso, né? Eu acho que na videoarte é algo que... Eu acho que as duas coisas conversam, a imagem e o som, né? Diferentemente do cinema. No cinema, assim, eu acho que o som ele é quase mais importante do que a imagem. Eu posso te responder bem objetivamente. Eu edito tudo mudo. Eu edito tudo que é imagem, mudo, e depois eu chamo alguém para fazer o som. Eu gosto muito eu penso assim como se eu estivesse fazendo um videoclipe a maioria das vezes. Gosto muito, em termos como estética, como de ritmo. E nem só, às vezes já trabalhei em filmes que eu tinha captação de som, os personagens, quando eles existem nos meus filmes, eles falam um pouco, mas geralmente eu edito para mim ver realmente só o que está me interessando em termos de imagem.
Então, para mim saber e pensar em imagem mesmo. Então, não sei se é melhor os editores, a editora que trabalha comigo, geralmente, às vezes ela dá uma reclamadinha que a gente seria bom ter uma referência aqui e tal. Talvez seja por isso que eu faço os filmes curtos, porque, não sei, tem que ser tudo fazer muito sentido, em termos de imagem. Aí depois eu chamo alguém para fazer o som. E eu gosto muito de som. Para mim, um lugar onde tem uma música, um som muito alto, é um lugar para mim quase meditativo, assim. Então, é isso. Ok, só mais uma perguntinha e a gente finaliza. Você pode dar o microfone para ela? Eu queria fazer uma pergunta à curadora. A plataforma que vocês botam a imagem, vocês trabalham com alta definição, com 3D, com 4D, com 8D? Nessa plataforma é compatível qualquer vídeo com alta qualidade? É compatível nessa plataforma? Eu não sou a pessoa mais apropriada para responder isso, porque eu sou a curadora. Lá no museu a gente tem a Lauren Monzon, que é a coordenadora do PMTV. Ela já trabalhou com vários cineastas como produtora, então ela se encarrega mais da parte logística. Mas, sim, todos os vídeos são alta resolução. A gente, né, com alta qualidade, high definition. Fica com mais pesado, né? Sim, não, mas ela faz de algum jeito que funciona facilmente, tranquilamente. Não sei o que tem que ser feito, talvez vocês sabem, mas funciona tudo tranquilo. E aí a gente tem esse time, a Lauren, que toma conta de tudo isso. Se a gente trabalha com 8K, a plataforma é compatível? Olha, eu não sei se 8K é compatível, mas eu acho também que, como a gente estava falando aqui antes, a ideia também seria um pouco democratizar que as pessoas consigam ver. Então, acho que tem um mínimo de qualidade. Eu acho que qualquer trabalho hoje que tiver mostrado numa plataforma HD, alta definição, eu acho que dá conta do recado. Assim, querer que uma pessoa tenha capacidade de dar play em uma coisa 8K, eu acho que não é uma coisa que ajuda nenhum lado. O YouTube é compatível 8K. O problema não Mas é a conexão das pessoas. A conexão das pessoas não tem nada a ver. O problema é a plataforma ter o sistema mais rápido, né? Mais ou menos a conexão da pessoa não tem nada a ver. Não tem nada a ver a conexão da pessoa. Tá bom. Bom, obrigada por terem vindo. A gente vai finalizar. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai ficar por aqui. E daqui a alguns minutinhos, dá uns 4 minutinhos, a gente vai começar a programação de hoje à noite do Mira. Obrigada por terem vindo. Tchau.